A paz do Senhor, meus queridos, glorificado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Aleluia. Segunda Crônicas, capítulo 7, o versículo 14, na nova tradução da linguagem de hoje, está falando assim: então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Glória a Deus. Aqui, meus queridos, é uma passagem bíblica que devemos ler ela, que fala justamente, a partir do versículo 1 do capítulo 7, fala sobre a inauguração do templo. E aqui no versículo 14 já é uma parte quando Deus faz uma aliança com Salomão, né? Depois que Salomão acabou de construir o templo do palácio, então Deus está falando, né? E aqui nós vamos lá para 1 Reis, no capítulo 9, de 1 a 9, nós vamos encontrar um diálogo entre o Senhor Deus e Salomão, né? A partir do versículo 3 fala assim, 1 Reis, capítulo 9, a partir do 3 fala assim: o Senhor lhe disse, eu ouvi a sua oração e o pedido que você fez à minha presença. Declarei santo este templo que você construiu como o lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Se você me servir com um coração sincero e honesto, como Davi, o seu pai, serviu, e se obedecer às minhas leis e ordens e fizer o que eu mandar, então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Mas se você ou os seus descendentes deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e os mandamentos que eu lhe dei, e se abandonarem e servirem outros deuses, então eu arrancarei Israel, o meu povo, da terra que lhe dei, e também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Este templo virará um monte de ruínas, e todos os que passarem perto dele ficarão chocados e espantados e perguntarão: por que foi que Deus fez isso com essa terra e com esse templo? E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou os antepassados deles do Egito. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram, e foi por isso que o Senhor fez com que toda essa desgraça caísse sobre eles. Isso é um fato que posteriormente aconteceu, né? Que Deus estava fazendo uma aliança, né, com Salomão, porque Deus ele faz uma aliança com todos nós. Deus tem uma aliança com a sua criação, com a sua palavra. Ele tem uma aliança firmada, né? Aí quando nós vamos lá para o Evangelho de João, no capítulo 1, aí nós vamos entender por que nós falamos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se humilhar, se arrepender, orar, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e farei prosperar a sua terra, sararei a sua terra, entendeu?
Então nós vamos para João, no capítulo 1, aí nós vamos compreender porque hoje todos podem dizer que somos povo de Deus, não por uma questão natural, mas por uma questão de adoção, de escolha, porque o próprio Jesus fala que não foi nós que escolhemos, mas Ele que nos escolheu, né? Olha só, no primeiro capítulo do Evangelho de João está falando assim, no começo aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem Ele. A palavra era a fonte de vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la, ou seja, a escuridão não consegue apagar a luz, né? Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e receberam. E estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes o quê? O direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano, né? O próprio Deus é quem foi o pai deles, aleluia, né? E aqui a gente entende que quando a gente vai na nossa meditação, nós vamos ver que é Deus que faz tudo isso, né? É Deus que desde a fundação do mundo, Jesus já era o Cordeiro, né? Já era o Cordeiro que ia tirar o pecado do mundo. Então Deus ele não foi pego de surpresa, né? Deus ele sabia de tudo isso. O que é para a minha vida, o que é para a sua vida é aceitar. Nós estamos sendo convidados a nos tornarmos filhos de Deus. Então isso é um convite que Deus faz para todos nós, né? Se você aceitar, você se torna filho de Deus, aí você pode se voltar para Ele, você se arrepende, você pede perdão, você se humilha reconhecendo que Ele é Deus, você reconhece que o seu coração é enganoso, né? Você reconhece que a sua mente ela tem que ser renovada, ela tem que mudar, entendeu? A nossa mente ela tem que ser mudada, todos nós, né? Temos que fazer essa mudança. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele diz assim, que nós não devemos nos conformar com este mundo, com a nossa mente, mas devemos buscar a renovação. Por quê, meus queridos? Olha só, todos nós nascemos, né, pelos nossos pais e crescemos. Quando nós nascemos, nós não sabemos falar, andar, não sabemos raciocinar direito, não sabemos, né, nós aprendemos tudo, né? Se nós todos tivéssemos nascido ali dentro da presença da palavra, mas nem todo mundo é assim, né? Alguns, e muitos que nascem mesmo no meio onde está ouvindo a palavra, se desviam. É por isso que a palavra de Deus fala assim, ensina o caminho, né? Ensina o caminho em que o menino deve andar. Então o pai, a mãe tem que ensinar o filho a andar
no caminho, ali junto, vivendo e ensinando, vivendo a palavra e ensinando. É assim que a palavra de Deus tem que ser aplicada na minha e na sua vida. Então, todos nós nascemos e aprendemos uma série de coisas, até que um dia, comigo foi assim, até que um dia ouvi a palavra de Deus de uma forma que a palavra entrou em mim e essa palavra, ela se transformou em uma semente e germinou. E aí eu passei a acreditar em Deus. Aí eu comecei a entender, comecei a buscar a Deus. Para isso eu tive que me arrepender dos meus pecados. Arrepender é mudança, arrependimento é mudança. Você se arrepende, é mudança, entendeu? É uma mudança de atitude. Você mudou, agora eu estava andando para a esquerda, agora eu vou andar para a direita. Eu não estou falando de política. Eu estava andando nessa direção, agora eu vou mudar para essa outra direção. Então é mudança, é atitude, né? Atitude de fé. Quando a gente ouve a palavra, se a gente deixar essa palavra brotar em nós, algo vai acontecer. Por quê? Porque aí nós vamos crer em Jesus. E quando nós acreditamos em Jesus, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor Salvador, o que é que acontece? Nós recebemos um direito. Que direito é esse? De nos tornarmos filhos de Deus. No primeiro Adão, aconteceu a corrupção do pecado. Quando Jesus vem, ele vem também para gerar homens e mulheres espirituais, homens e mulheres que ouvem a palavra e que essa palavra gere para a vida eterna, que haja arrependimento, que haja uma semelhança. No primeiro Adão, o pecado nos separou de Deus. Com Jesus, no segundo Adão, nós, pela graça, somos aproximados de Deus. Então nós temos que nos aprofundar nessa jornada. Isso é um processo diário. Por isso, quando a gente fala assim, o meu povo que se chama pelo meu nome, está falando porque Deus nos dá esse direito de ser chamado de povo dele, porque ele que nos escolhe. Ninguém nesse mundo, se não ser tocado pelo Espírito Santo, confessa Jesus como Senhor e Salvador. E só vai confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador aquele que o Espírito Santo chamou para ter uma vida com ele. Então, se o Espírito Santo nos chama para ter uma vida com ele, com certeza nós temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. E como filho de Deus, nós somos parte do povo de Deus. E como povo de Deus, nós clamamos o seu nome e chamamos por ele. Nos arrependemos, nos convertemos, nos humilhamos, oramos, buscamos a ele e ele vai nos ouvir e nos responder e nos sarar e nos fazer prosperar. Buscai em primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Quando nós oramos, Pai nosso que estás nos céus, aleluia, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade. Então, quando nós clamamos a Deus para que o reino dele venha fazer parte da nossa vida, nós queremos que a vontade de Deus ela venha se cumprir também em nós. Meus queridos, eu sei que nós estamos estudando a questão da graça, a graça e da lei, mas é importante a gente saber que quando nós entendemos que nós fazemos parte de um povo que fomos escolhidos por Deus, por Jesus, porque o Espírito Santo só vai tocar no coração daqueles que milagre, né? Eu sou um milagre, né? Eu sou um milagre de Deus e eu creio que você também é um milagre de Deus, amém? Pois bem, meu querido, nós temos que orar muito, buscar muito, se converter todo dia, se arrepender sempre, né? Porque Jesus Cristo, ele nos salvou, ele nos salva e ele nos salvará. Por quê? Porque nós estamos aqui nessa jornada, nessa caminhada.
E toda manhã nós temos uma palavra das Escrituras, e em cima dessa palavra nós oramos, nós declaramos ela, abençoamos a sua vida, abençoamos a vida da sua família, e é para isso que nós estamos aqui, para abençoar, para levar essa palavra do Evangelho para você saber que existe um Deus poderoso, que te ama, um Deus que quer uma vida melhor para você, um Deus que não te criou para viver sofrendo, não te criou para viver triste, não, Ele te criou para ser alegre, Ele te chamou para ser filho dEle, Ele te chamou para ser povo dEle, amém? Por isso, aceite a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, e você vai ver que a prosperidade do Senhor ela vai estar sobre a tua vida. Não é que você vai ser um milionário, não, mas você vai ter um Deus dono de todas as coisas, é o teu Pai, é Jesus, é o nosso Senhor, é o Espírito Santo. São inúmeras bênçãos quando nós andamos com o Senhor. Fica na paz, que Deus te abençoe, um beijo no seu coração, amém.